Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Como prometido, estamos de volta e falando inicialmente sobre funções. Vamos recordar então agora nesse momento a definição de função, depois falar sobre o domínio, contradomínio e imagem da função e dar alguns exemplos nesse nosso primeiro vídeo. Sejam A e B dois conjuntos não vazios, uma função f de A em B é uma correspondência entre elementos de A e B, a qual nós denotaremos por f de A em B, que a cada x em A associa um único y, a imagem de f de x, em B. O seguinte diagrama, chamado diagrama de Venn, ilustra bem a ideia de uma função. Então, nós temos dois conjuntos A e B, cada x em A elevado a um único y, que é o f de x. Virando a página aqui, a gente destaca algumas coisas importantes sobre função. A primeira é que o conjunto A é denominado domínio da função, e dependendo do livro que você estiver vendo, às vezes pode vir escrito como DF, domínio da função. O conjunto B é denominado contradomínio da função, e também, dependendo de onde você estiver estudando, pode vir escrito CD, de contradomínio. Se x for um elemento de A, o elemento y, que é igual a f de x em B, é denominado a imagem de x pela função f. O conjunto de todas as imagens é denominado conjunto imagem e é simbolizado por IMF. IMF, aqui para destacar para vocês, ele é um subconjunto do conjunto B. E, só para então formalizar, eles são todos os elementos de B, tais que esse ezinho significa existe um x em A, onde f de x é y. Uma coisa muito importante que no início, quando a gente começa a estudar, os alunos erram muito, é o seguinte: dizer que f associa cada elemento x em A a um único y em B, significa que nenhum elemento de A pode ficar sem imagem, e que essa imagem necessariamente é única, ou seja, se um x em A tem uma imagem, ela não pode ter uma segunda. Essa segunda não pode existir, ela é única. Aqui alguns exemplos, e a gente começou com os exemplos onde A e B são finitos, que ajuda a gente a entender nesse primeiro momento essa ideia de função. Eu vou deixar aqui para você poder enxergar os 4 exemplos que eu estou propondo. E é claro que os exemplos mais interessantes é onde A e B são infinitos, possivelmente R ou o maior conjunto possível dos números reais. Mas só para a gente então entender nesse momento, eu vou deixar a seguinte coisa: para o seu vídeo aí e pensa quais desses itens 1, 2, 3 e 4 são funções. Você vai dar uma pausa, vai pensar, e a hora que você voltar, você vai acompanhar a solução que eu estou propondo aqui. Muito bem, você parou o seu vídeo, pensou e chegou à conclusão que o primeiro item trata-se realmente de uma função. Por que uma função? Ora, cada elemento de A tem uma única imagem. Ó. Por exemplo, a imagem de 1 é o 0. A imagem de 2 é o menos 1. E a imagem de 3 é o número 1. Então, cada elemento tem uma imagem e essa imagem é única. E não ficou ninguém de A descoberto naquela observação nossa importante lá. Então, realmente é uma função. O item 2 já é de propósito para você pensar, e é normal nos principiantes dizerem que isso aqui não é uma função, mas de fato é sim uma função. E por que uma função? Ora, 1 tem uma única imagem, é o 0. 2 tem uma única imagem, é o 0. E 3 tem uma única imagem, o menos 1. Observe que na nossa definição não diz que a imagem de 1 e 2 precisam ser distintas, mas que eles têm que ter uma única imagem, ou seja, o 1 não poderia ser levado em 2 valores, o 2 não poderia ser levado em 2 valores, mas nada impede que o valor da imagem da função f em 1 e da função f em 2 tenham imagens distintas. Então, embora f de 1 seja igual a f de 2, ambos iguais a 0, eles têm imagens únicas, então isso aqui é de fato uma função. O item 3 e o 4 são os exemplos para a gente que não tratam-se de função. Por que o item 3 não é uma função? Então, só anotar aqui para você recordar. Não é uma função. E por que não é uma função 3? Porque nesse caso, o 1 tem 2 imagens. E isso não pode acontecer. Todo mundo aqui tem uma imagem lá, ok? Mas a imagem do 1 não é única. O 1 está sendo levado em menos 1 e 0. E deveria ser única. Não sendo única, então não trata-se de uma função, trata-se apenas de uma relação entre A e B.
nosso exemplo 4 aqui, ele também não é uma função. Então, não é função. Por que não é função? Você já deve ter percebido aí, a hora que você parou para pensar, que o número 1 do nosso domínio ficou sem imagem, ele não está ligado a ninguém lá. O 2 só tem uma imagem, o 3 só tem uma imagem, mas o 1 não é relacionado a ninguém. Então, este exemplo nosso é só uma relação, não pode ser uma função. Por exemplo, se o 1 fosse ligado em menos 1, isso aqui seria uma função. Perceba que na definição de função nada diz sobre quantos elementos de B recebem as setas. Ok? Ó, todo mundo de B recebeu, aqui só 2 elementos, e são funções. Por exemplo, aqui nós poderíamos ter só 2 recebendo, ainda assim ser função. O que não pode é ficar gente de A, no caso, mais formalmente ficar alguém do domínio, sem ter alguma correspondência lá. Para a gente poder encerrar esse nosso primeiro vídeo, vou apresentar aqui para vocês uma questãozinha para vocês pensarem, bem simples, e deixar uns exercícios do livro para vocês resolverem. A questão diz o seguinte: em um certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. Uma delas teve 3 gêmeos, outras gêmeos, e a terceira um único filho. Considere o conjunto M das mães e o conjunto F de todas as crianças, ou melhor, filhos dessas mães. E as seguintes relações. Item A, que associa cada mãe o seu filho. Item B, que associa cada filho a sua mãe. E o item C, que associa cada criança a seu irmão. E a pergunta é, quais ou qual dessas são funções? Para você que é meu aluno, ou que não seja meu aluno, mas que porventura faça uso desse livro do professor Dante, volume 1, ok? Fica aqui a sugestão para vocês pensarem a respeito das questões das páginas 47, 49 e 51, dos números 1 ao 19, ok? Se você não é meu aluno, você pode consultar o portal da matemática ou qualquer livro de matemática do primeiro ano que você tem acesso, e você ainda vai poder pensar nessas questões iniciais de função e estudar ou praticar um pouco dos temas que foram apresentados aqui. Em geral, esses livros são bem similares, as questões são parecidas. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui no canal pra gente, tá bom? Deixando aqui meu abraço a todos. Se você gostou, compartilhe, divulgue e faça chegar o máximo possível. No nosso próximo vídeo, voltaremos com uma questão relacionada a esses conceitos de funções que foram estudados agora nesse primeiro momento. Um abraço, obrigado a todos.